Alumni Mundus. O podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. Bem-vindos ao Alumni Mundus. Hoje vamos falar com Júlio Marrara, que nasceu no Brasil, em São Paulo, cuja mãe é de ascendência espanhola e o pai de ascendência portuguesa. Afirma-se um curioso da mente humana, da consciência, do funcionamento do cérebro e do autoconhecimento. Foi assim que aos 14 anos fez o primeiro curso que abordaria a meditação e o mindfulness, uma prática que o tem acompanhado ao longo da vida e que hoje concilia com a medicina dentária. Olá, Júlio. Bom Olá, dia. tudo bem? Bom dia. Como é que a meditação surge na tua vida? Vamos começar por aqui. Pronto, a meditação ela apareceu no momento em que eu estava buscando diferentes áreas do conhecimento, como você colocou, eu tinha 14 anos na época. Eu fiz um primeiro curso que abordava psicologia, era um curso fornecido por uma associação na época, e ele, fornecia cursos de psicologia, de autoconhecimento, de uma série de áreas que me interessavam, e dentre elas vinha a prática da meditação. Desde o primeiro momento que eu pratiquei, ou que eu estudei um pouco os benefícios que ela tinha, despertou uma curiosidade muito grande em mim. E pronto, desde então eu tenho praticado e tentado me aprofundar um pouco nessa técnica. Mas atualmente és médico-dentista? Sim. Ok, muito bem. Mas antes, vamos voltar um bocadinho atrás. Ainda passaste pela engenharia e pela farmácia. Sim. Até que um dia decidiste vir a Portugal, ficar por cá e fazer um mestrado integrado em medicina dentária na Universidade do Porto. Queres contar-nos um bocadinho daquilo que foi o teu percurso? Claro, foi na verdade um percurso de busca, pelo menos da minha parte, onde eu estava tentando encontrar uma profissão que respondesse às minhas expectativas na forma que eu buscava me encontrar na sociedade. De fato, meu primeiro curso que eu tentei fazer foi a engenharia ambiental. Eu entrei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, isso na época no Brasil, e fiz durante o primeiro ano engenharia ambiental, porque eu sempre fui muito ligado e gostei muito da questão do meio ambiente, de tentar fazer um impacto positivo na sociedade. Só que, foi aí que eu descobri que exatas não era a minha área é mesmo biológica. E foi então que daí no segundo momento eu estudei farmácia. A farmácia, na verdade, ela apareceu por uma bolsa que me ofereceram, por causa das conferências e do trabalho voluntário com a meditação. Me ofereceram uma bolsa na Universidade da República do Uruguai. E pronto, eu decidi experimentar. A universidade, inclusive, muito boa, mas o curso não era ainda o que eu procurava, no sentido de que eu já estava mais encaminhado, porque é um curso na área biológica, é um curso na área das ciências. Porém, quando nós falamos da área da saúde, eu acho que existem dois ambientes. Existe o ambiente laboratório e existe o ambiente com o paciente, ou seja, clínico. E durante o curso de farmácia, embora eu gostasse muito do tema, eu vi uma perspectiva mais ligada ao que é ao laboratório, e eu queria algo mais ligado realmente ao paciente. Eu gosto muito de lidar com o humano, com toda a complexidade que envolve a saúde e a mente de uma pessoa. Então, foi aí que pronto, eu decidi partir para algo mais clínico e encontrei, por sorte, a medicina dentária. Vieste cá parar um bocadinho porque querias conhecer as tuas raízes, não é? E depois decidiste ficar. Como é que foi essa tua vinda a Portugal? Exatamente. Justamente quando eu decidi não fazer o curso de farmácia, como meu pai tem origem portuguesa e toda a família dele, eu falei, pronto, vou conhecer Portugal, que até então não tinha vindo, e conhecer um pouco as origens da minha família e ver o que existe por lá. E eu vim num voo passar 17 dias em Portugal e nunca mais voltei. Porque eu realmente vim passar 17 dias em Portugal em 2014, em janeiro de 2014. E na época eu liguei para meus pais e falei, olha, eu encontrei o país que eu quero permanecer e quero estudar. Cancelei meu voo de volta. E pronto, eu estudei para os exames nacionais, fiz os exames nacionais
e ingressei na Universidade do Porto, na Faculdade de Medicina Dentária. Lógico, eu visitava meus pais nas férias de verão, mas foi em Portugal que eu passei grande parte da minha formação. Inclusive até fizeste Erasmus no Brasil, não é? Embora longe Sim. dos pais. Exato, exato. Eu aproveitei os acordos que a Universidade do Porto tem a nível internacional para fazer uma parte do meu percurso no Brasil e fui para a Universidade de Odontologia, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, que é filiada à Universidade de São Paulo, a USP, onde eu passei todo o meu 4º ano de formação da faculdade lá. E tive também a oportunidade de aprimorar algumas áreas da medicina dentária e complementar a base que a gente já tinha na Universidade do Porto. Muito bem. Tu tinhas nacionalidade portuguesa, Júlio? Sim, sim. Ok. Isso facilitou, se calhar, estou-te a perguntar isso por causa da questão dos exames nacionais e tudo mais, a entrada na universidade. Isso acabou por facilitar. Eu precisei fazer exames nacionais e as equivalências do secundário como qualquer outro cidadão português. Muito bem, Júlio. Mas, apesar de estares no curso de Medicina Dentária e de teres passado pela Engenharia e pela Farmácia, tudo isso já vinha um bocadinho conciliado com a meditação e com o Mindfulness, que foi uma prática que tu sempre vieste ou melhor, que tu veio a acompanhar durante todos estes cursos por onde passaste. Como é que tu conciliaste sempre a tua vida académica com a tua parte mais pessoal, não é? Ligada à meditação e ao Mindfulness, e como é que concilias atualmente estas duas áreas, a meditação e a medicina dentária? São áreas que se complementam? Tu conseguiste arranjar essa ligação? Pois, na verdade, a medicina dentária e a meditação e o Mindfulness, no caso, foi uma grande surpresa que eu tive durante a faculdade e algo que me apaixonou ainda mais na medicina dentária, que foi um momento em que eu encontrei uma conexão entre as duas, ou que as duas se complementavam num grau. Porque, até então, a meditação ela sempre tinha sido algo paralelo, que eu levava à minha vida acadêmica. Eu me formei como professor de meditação em 2006 e sempre fui realizando trabalhos voluntários como professor de meditação por onde eu passava, tanto no Uruguai, como em outros países que eu tive a oportunidade de ser convidado a ministrar cursos. A meditação sempre foi muito paralela ao meu trajeto acadêmico. Eu, tanto na parte da engenharia como na parte da farmácia, eu estudava, fazia meus exames, e no meu tempo livre, eu me dedicava tanto à minha prática pessoal da meditação, como em lecionar e dar cursos. No entanto, quando eu entrei em medicina dentária, tinha um projeto de continuar, ou seja, levando a meditação de forma paralela, até que eu cheguei num momento que nós estudamos uma disciplina que é a oclusão e descobri que a meditação ela é um dos principais tratamentos, se é que a gente pode explicar assim, para o estresse em pacientes que tenham uma patologia que é o bruxismo. Ou seja, aquela pessoa que aperta os dentes ou range os dentes quando ela dorme. Uhum. Isso não tem como ser controlado, isso é subconsciente da pessoa. Existe uma série de estudos que mostraram que uma pessoa que pratica meditação antes de dormir, ela tinha muito menos episódios de bruxismo durante a noite. Então, ela produz todo um equilíbrio, uma tranquilidade para a pessoa, e o cérebro, ele reconhece isso. A meditação, ela compõe uma série de práticas que se chama limpeza do sono, que, na verdade, reensina a pessoa a dormir. Porque a medicina do sono é uma das áreas mais fantásticas de pesquisa, pelo menos que eu considero. E realmente, existem muitos estudos hoje que mostram que a prática da meditação antes de se deitar, ela não só reequilibra a parte hormonal e prepara o cérebro e o corpo para dormir, como ela previne essas descargas de estresse, vamos colocar assim, que são os episódios de bruxismo. E também, mais para frente, eu acabei descobrindo que a meditação era uma prática muito interessante para os pacientes que têm medo de dentista. Porque, claro, nem todo mundo gosta de ir no dentista. E eu tenho muitos pacientes que chegam numa primeira consulta e a primeira coisa que eles me dizem é: eu preciso te dizer que eu não gosto de estar no dentista. É normal, eu acho que há muita gente assim, não é? O dentista é aquele papão, não é? É aquele papão. E é muito interessante porque você ajuda o paciente a gerir o estresse, seja por meio das técnicas de mindfulness,
ou seja, pela própria técnica de meditação, onde o paciente se acalma, o paciente se tranquiliza para que a gente possa fazer o cuidado em si dele. E também para a gente, como profissional de saúde, a prática da meditação e no caso do mindfulness me ajudam muito na gestão do estresse clínico. O dia a dia de um dentista na clínica, ele tem altos e baixos de estresse. Por exemplo, é muito comum a gente realizar um determinado procedimento que acaba demorando mais tempo do que o programado. E isso acaba atrasando os pacientes que estão na sala de espera, e, enfim, isso gera uma pressão muito grande para o médico dentista. E eu acredito que todo mundo, algum dia, já ficou esperando na sala de um dentista. Isso é bastante comum, justamente porque muitas vezes os procedimentos não demoram o tempo que a gente programa. Sempre tem ali um imprevisto. Isso gera uma tensão e um estresse muito grande. Justamente sobre esse tema, nós estivemos dando uma conferência recentemente aos alunos da Faculdade de Medicina Dentária sobre a gestão do estresse do profissional de saúde através da meditação e do mindfulness. Júlio, os teus pacientes conhecem essa tua faceta da parte da meditação? Tu já tens pacientes que te procuram por isso? Sim, sobretudo os meus pacientes que estão ligados a um episódio de bruxismo muito forte, que são bruxômanos de forma muito intensa, ou pacientes que estão com problemas de saúde muito grave. Porque, no caso, a minha tese aí na faculdade, eu realizei no estudo dos pacientes que têm dor crônica. Então, o que acontece é que o mindfulness, no caso, que é mindfulness, só para a gente esclarecer um pouquinho, é a capacidade da pessoa se concentrar no instante presente. Mindfulness a tradução seria a consciência plena. É a pessoa tomar consciência do lugar que ela está, consciência do corpo, dos sentimentos e dos pensamentos dela. Isso não exige nenhuma postura específica, nenhum tipo de relaxamento, nada disso que a meditação pede, o mindfulness ele exige, é simplesmente um momento de atenção. Então, a nossa tese aí na faculdade, nós desenvolvemos os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos dos pacientes com dor crônica. E o mindfulness é um dos principais tratamentos não farmacológicos. Uma pessoa que tem a dor crônica, ou seja, que ela tem uma enfermidade na qual ela vai ser obrigada a conviver com a dor, seja constante ou seja com picos dela, essa pessoa ela tem uma tendência a se desesperar com a menor expressão do começo da dor. E hoje nós temos muitos artigos científicos que comprovaram que se a pessoa nesse momento ela consegue se concentrar nela, tomar consciência da respiração dela, o limiar de dor dela não desce, ela não sente tanto. Então eu tenho muitos pacientes que estão com determinadas doenças em paralelo do tratamento dentário, lógico, e que nós passamos essas técnicas e ensinamos eles para que eles possam aprender ou pelo menos possam melhorar um pouco o que é a qualidade de vida deles. Muito bem. Isto é tu escolheste uma profissão que te permitiu aliar as coisas que tu gostas, não é? A parte da saúde e a parte da saúde mental, digamos assim também, não é? Que é o mindfulness e a meditação. Conseguiste conciliar os dois, o que para ti te dá um equilíbrio, se calhar, pessoal e profissional muito grande, não é? Muito satisfatório. Sim, e foi ao acaso. Eu realmente, antes da faculdade, eu não sabia que existia essa ligação. E como você bem colocou, isso me dá um equilíbrio pessoal muito grande, porque o ensinar a meditação e o mindfulness sempre foi uma paixão muito forte minha. Eu acredito realmente que isso produz um impacto muito positivo nas pessoas. E descobrir que isso pode ser vinculado à medicina dentária, isso acho que intensificou a minha paixão pela medicina dentária. E como você muito bem colocou, isso para mim trouxe um equilíbrio muito grande, assim. Muito bem. De que forma é que a Universidade do Porto influenciou a tua vida? Muito, não é? E de que forma é que a meditação, começando então se calhar pela Universidade do Porto, mas depois passando também para a meditação e para o mindfulness, de que forma é que eles influenciam a tua vida pessoal e profissional? Já falaste aqui um bocadinho disso. Mas vamos falar agora de influências, digamos assim. Primeiro a Universidade do Porto e depois a tua parte mais pessoal na tua carreira e mesmo na tua vida pessoal, não é? A parte da meditação.
Bom, a influência da Universidade do Porto, ela foi, acho que, fundamental. Porque, bom, primeiro que eu sou profundamente apaixonado pela cidade do Porto. Uh, e é engraçado porque eu, durante a faculdade, eu tive a oportunidade de estar ajudando e trabalhando junto com a doutora Felicidade e com a professora Pullman, que eram encarregadas na época da mobilidade da faculdade. Então, ao longo dos anos que eu tive na faculdade de medicina dentária, eu que ajudava a receber os alunos de intercâmbio e eu que me despedia também dos alunos de Erasmus. E era muito interessante porque eu não conheci uma pessoa que não tenha chorado e falado que um dia voltava para a cidade do Porto. Eu acho que é uma cidade muito especial e eu considero a universidade o coração da cidade. Desde assim, a nível arquitetônico, como a gente tem a reitoria, que ela é de fato o coração ali da cidade do Porto, mas também todo esse background de investigação que a universidade tem. A Universidade do Porto é muito reconhecida pela investigação que ela realiza em todas as áreas. Então, isso, por um lado, me incentivou muito a uma área que eu gosto, que é a investigação. Inclusive, tenho planos de seguir com doutoramento e investigação mais para frente. Mas também, ela me permitiu, por exemplo, fazer um intercâmbio para o Brasil, estar em contato com pessoas de diversas universidades que foram passando pela nossa faculdade, pelos acordos internacionais que a universidade tem. Então, isso me deu, sobretudo, perspectiva. E eu acho que talvez tenha sido isso que mais me apaixone na Universidade do Porto, porque não que as outras universidades que eu tenha passado não tenham tido isso, mas eu acho que isso é muito marcante na Universidade do Porto, que é a capacidade de dar perspectiva para a pessoa. E eu acho que esse é o principal papel de uma universidade. Quando nós falamos de universidade, de universalizar uma pessoa, um aluno que chega no primeiro ano, de independente de que curso que ele vai cursar, e ele consiga sair de lá com uma visão mais universal, eu acho que a universidade cumpriu o papel dela, independente da especialidade que ele tenha, ele saiu do curso com perspectiva. Então, isso, para mim, é o que mais me apaixonou e me marcou na Universidade do Porto, que foi, ela realmente conseguiu universalizar em um grau minha visão e me dar perspectiva. Dar-te perspectivas do mundo, não é? Dar-te mundo. Exato. Essa visão cosmopolita, essa vida cosmopolita acadêmica que a gente consegue viver dentro da Universidade do Porto. Então, isso é uma coisa que para mim foi muito construtiva. E o mindfulness e a meditação, como é que eles influenciam a tua vida pessoal e profissional? Tu, por exemplo, meditas todos os dias? Costumas meditar? Sim. Eu tenho... Bom, aí que tá. Para que eu possa te responder, eu volto sobre aquela questão do que a meditação, ela é uma prática que a pessoa ela vai realizar num determinado momento do dia dela. Então, meditar é a pessoa separar 10 minutos para se interiorizar. Onde ela vai fechar os olhos, ela vai escutar uma música tranquila e ela vai interiorizar. Ela vai simplesmente compensar todo o tempo que ela passou ao longo do dia em prol do mundo exterior. Então, ela, para compensar um pouco, ela vai entrar no mundo interior dela. Isso é a meditação. E para isso, lógico, a gente precisa de separar um tempo na nossa agenda para fazer. Já o mindfulness, ele não precisa estar na nossa agenda. Mindfulness é um estado que a pessoa tem que buscar ter. Lógico que se a pessoa pratica meditação, é muito mais fácil manter o mindfulness durante o dia. Mas o mindfulness é o estado de consciência pleno a todo instante. Onde a gente está concentrado em cada instante nas nossas sensações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e tudo à nossa volta. Então, esses dois, eles me ajudam hoje muito, sobretudo na gestão da clínica. A meditação, eu faço todos os dias de noite, eu prefiro fazer de noite. Eu tenho alunos que preferiam fazer de manhã, eu conheci pessoas que gostavam de fazer depois do almoço. Isso realmente é muito livre. Eu, pessoalmente, gosto de fazer de noite porque eu também gosto de fazer uma retrospectiva, pesar um pouco como é que foi meu dia. Já o mindfulness, ele me ajuda muito na gestão do estresse pontual na clínica. Quando a gente está realizando uma cirurgia, quando a gente está realizando um tratamento endodôntico, que são momentos de estresse pontual que eles me ajudam a questão de conseguir dirigir minha mente ao instante presente sem me preocupar com ter muitas pessoas na sala de espera ou todas as outras complicações
que possam existir. A capacidade de se concentrar no instante ajuda muito a aliviar a tensão. Para os alunos do curso agora que nós estamos usando na Faculdade de Medicina Dentária, nós falamos sobre uma das grandes chaves para que a gente possa lidar com o estresse clínico na prática da meditação é você trocar tensão por atenção. Então, todo momento que você sente uma tensão muito grande, abandona a tensão e foca a atenção no instante. Porque grande parte da nossa tensão, do nosso estresse, ele vem da ansiedade. E a ansiedade, às vezes, de coisas que nem estão acontecendo. Quantas vezes eu já não fiquei ansioso e preocupado com pacientes que podiam estar, sei lá, reclamando talvez na sala de espera. E quando a pessoa chega, ela é super compreensiva, ela estava esperando, estava jogando Candy Crush no celular, nem viu o tempo passar. Sim. Então, às vezes, a ansiedade ela não se justifica. Então, é interessante a prática do mindfulness ali no instante clínico. Isso para mim, contribui muito na minha vida pessoal. Muito bem. Tu tens alguma experiência engraçada que já tenhas vivido com esta prática do mindfulness, por exemplo, ou da meditação? Ou mesmo na cadeira do dentista, atenção. Alguma experiência que possas partilhar connosco? Pois, olha, eu acho que talvez as coisas... Eu posso, talvez não tão engraçado, mas algo insólito que tenha me acontecido. Bom, como eu comentei com vocês, eu dou cursos de meditação desde 2006. E pronto, ao longo desses anos eu fui recebendo convites por diferentes associações em diferentes países. E acho que talvez a experiência mais insólita que tenha me acontecido foi a primeira vez que me convidaram para dar uma conferência nos Estados Unidos. Uhum. Tinha me convidado para dar uma conferência numa associação em Nova York. E pronto, eu fui lá, dei a conferência, tranquilo. No entanto, no dia da minha passagem de volta, eu não sei se vocês lembram, em 2009, teve um dos maiores furacões da história de Nova York, que inundaram o metrô, enfim. Eu tava lá, foi o dia do meu voo de volta. Que não foi o dia do teu voo de volta. Não foi o dia do meu voo de volta, foram 8.800 voos cancelados. Enfim, então, acho que talvez tenha sido a coisa mais insólita que tenha me acontecido. Eu fiquei quase 2 meses para conseguir voltar. Porque eles precisaram realocar todas aquelas pessoas e pronto, eu acabei ficando preso por lá. Bom, preso não, mas... Conheceste melhor a cidade, não é? Conheci melhor a cidade, fiquei, no caso, o curso tinha sido em Nova York, eu fiquei esses 2 meses em Boston. Mas foi muito interessante porque foi justamente por ter ficado lá nos Estados Unidos que eu tive a oportunidade de decidir mudar de curso. Porque eu conheci lá colegas que estavam fazendo uma faculdade lá, uhum, e que faziam medicina. Alguns faziam medicina dentária, alguns faziam medicina, e que me permitiram, ao longo desses 2 meses que eu tive lá, acompanhar eles na faculdade. Na época eu estava fazendo farmácia no Uruguai, e justamente por ter ficado esses 2 meses lá nos Estados Unidos, eu tive essa oportunidade de conhecer o dia a dia do estudo, da área da clínica já, não do laboratório, mas da clínica. E foi por causa dessa experiência que eu decidi mudar de curso, mudar de farmácia para medicina dentária. Aqui aplica-se, Júlio, há males que vêm por bem, não é? Neste caso. Se não fosse por aquele talvez eu não tivesse hoje medicina dentária. Pois. Agora vou-te pôr a pensar um bocadinho, que já estamos no final da nossa entrevista, vou-te pôr a pensar um bocadinho, que sucessos e que fracassos já viveste na tua vida profissional ou até a nível pessoal? Consideras que já cumpriste alguma meta, algum objetivo que tinhas? E por outro lado, já sentiste alguma frustração com alguma perspectiva pessoal ou profissional? Pois, eu acho que no caso do fracasso e da frustração, eles estão muito ligados. Eu tive, na verdade, acho que na minha história, assim, a minha frustração, não sensação de fracasso, mas sim sensação de potência mais forte, ela aconteceu durante a faculdade. Justamente quando eu tive de Erasmus no Brasil, eu fiz uma disciplina chamada DAP, que é Desmistificando o Atendimento de Pacientes Especiais, lá na Faculdade de Ribeirão Preto. É uma cadeira muito rica, muito interessante, que ela é coordenada pela professora Cláudia Lovato e pela Carol Mota.
São duas professoras que elas ensinam a gente a atender pacientes especiais, e eu tive uma paciente que tinha tido um tumor no palato, no céu da boca. Ela tinha feito a cirurgia e tinha feito já a quimioterapia, a radioterapia, e ela se encontrava, lógico, com esse problema em que, como ela tinha tirado o tumor do palato, a cavidade oral e nasal estavam conectadas. Quando isso acontece, nós como dentistas, nós precisamos fazer uma prótese, uma impressão para fazer uma prótese para substituir esse palato. No entanto, por causa das radioterapias que ela tinha feito, a irradiação ela produz uma contração muscular que se chama trismo, e ela não conseguia abrir a boca. Ela abria cerca de meio centímetro a boca, que não era suficiente para que nós fizéssemos uma impressão. E foi, acho que, a primeira experiência que eu tive de total impotência frente a um caso. Porque quando nós temos um caso muito complicado, no caso, por exemplo, de uma doença terminal, nós temos uma corrida contra o tempo. E chega um momento em que você não vai poder mais curar a pessoa, então você simplesmente precisa dar qualidade de vida para ela. Cuidados paliativos. Quando isso acontece com alguém da nossa família, com alguém próximo, é natural a gente ter uma sensação de impotência. Mas quando isso acontece conosco na posição de profissional da saúde, a sensação de impotência é muito maior. Porque todo profissional de saúde tem aquela sensação, no fundo, de que é minha responsabilidade. E eu acho que ter tido essa experiência, ela foi uma frustração muito grande de não poder fazer mais, de não poder resolver aquele problema. Mas, ao mesmo tempo, isso me deu uma perspectiva, uma visão, inclusive uma empatia para poder desenvolver com pacientes. Hoje, inclusive, eu tenho alguns quantos pacientes que estão justamente nesse processo, que estão no processo terminal de câncer de estômago, ou com uma doença que, pronto, não tem cura. E isso te dá uma aprendizagem, não é? No fundo, também. Uma serenidade, exato, para poder lidar com essa situação. E, pronto, talvez acho que uma experiência que eu guardo com mais carinho, não sei se eu posso considerar um sucesso, mas eu considero, com certeza, uma colheita, vou colocar assim, do meu trabalho. Eu me formei como professor de meditação com 16 anos e, lógico, eu não pude começar a dar aula para adultos. Normalmente, uma criança, um adolescente de 16 anos, ele não passa muita solvência moral para um público adulto, quando a gente vai falar ainda mais de um assunto tão, às vezes, levado como tabu, como pode ser a meditação para algumas pessoas mais adultas. Então, eu comecei a minha carreira, vamos colocar assim, de professor dando aula para crianças. Eu desenvolvi um projeto que, na verdade, pertence a uma associação. E é um público fantástico, não é? É um público fantástico. Eu sempre digo que se você aprendeu a dar aula para criança, você nunca vai ter problema em dar aula para adulto. É verdade. Mas enfim, eu comecei então a dar aula num projeto chamado Clube de Guardiões da Vida. Era um ciclo de 7 temas. Nós ministramos a crianças de 8 a 12 anos, onde nós ensinamos uma série de temas, onde nós buscamos sensibilizar a criança para a inteligência emocional, para a concentração, para a sensibilidade ambiental. Nós tentamos desenvolver valores humanos e fundamentos nas crianças por meio da sensibilização e justamente da questão do controle, do autocontrole, do autoconhecimento. E pronto, nós estivemos trabalhando ao longo de 2 anos. Foram mais de 250 guardiões da vida formados. E pronto, daí nisso eu fui embora. Isso foi em 2006. E nisso se passaram muitos anos. No final, eu já estava morando em Portugal. E fui visitar meus pais numa férias de verão. E estava com meus pais numa cafeteria. Quando se aproxima um moço já, meio adulto assim. E me pergunta, desculpa, você é o Júlio? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, olha, você provavelmente não vai lembrar de mim. Mas você foi meu professor e eu fui guardião da vida. Isso faz 10 anos, ele me falou. E ele abre a carteira dele e tira a carteirinha que nós dávamos para as crianças no final do projeto. Era uma carteirinha simples, onde atrás vinha um juramento
que a criança jurava nunca mais jogar um papel no chão. Porque nós trabalhávamos muito com ela a questão da reciclagem, da importância do impacto ambiental, etc. Ele me tira da carteira aquele papelzinho todo amassado e fala, eu nunca mais joguei papel no chão. Isso tinha passado mais de 10 anos. Eu acho que para mim, aquele momento foi... O sentimento de sensação cumprida, não é? Exato. Se pelo menos uma pessoa deixou de jogar o papel no chão, eu tenho a sensação que já fiz um impacto positivo na sociedade e na vida de alguém. Então, assim, meio que compensou todo o esforço. E eu acho que isso é válido para todo professor. Eu acho que qualquer pessoa que ensina, quando ela vê que ela produziu um impacto positivo em alguém, isso vale o esforço de qualquer sacrifício que a pessoa tenha feito. Então, eu acho que isso foi realmente, talvez, a experiência que eu guarde com mais carinho, assim. O rostinho ali dele, que depois, inclusive, eu voltei nas fotos daquela época para ver e realmente eu encontrei uma foto dele criança. Enfim, foi algo que eu guardo com muito carinho. Muito engraçado, não é? Aquela sensação de missão cumprida, que assim é que eu até cortei o missão, mas é importante, sensação de missão cumprida que tu ficaste nessa altura. Júlio, nós estamos mesmo a terminar. Vou-te só fazer mais uma questão, esta é difícil, porque não sei se tu consegues dissociar as duas. Se tu tivesses que escolher entre a medicina dentária e a meditação, o que é que tu escolhias? Pois, não é uma pergunta fácil. Ainda mais agora que, pronto, estou conseguindo conciliar as duas, mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma das duas para seguir, eu seguiria com a prática e o ensino da meditação e do mindfulness. Não que a medicina dentária não me complemente, nem que eu não me sinta pleno e completo em praticar a medicina dentária, mas eu acho que a meditação ela me permite trabalhar em algo um pouco mais profundo, tanto em mim como nos outros. Me permite munir de ferramentas a pessoa que talvez ela possa lidar com mais aspectos da vida dela do que às vezes eu consigo como médico dentista. Eu acho que, inclusive, talvez como profissional da saúde, a gente se sente muito mais limitado pelas ferramentas que a gente tem com a medicina atual, que embora tenha muitos avanços, nós também temos muitas limitações. Talvez ensinando a meditação e o mindfulness, eu acho que isso seria ilimitado na mão da pessoa. Eu acho que a capacidade que uma pessoa tem, se você fornece para ela ferramentas de autocontrole, de inteligência emocional, de concentração, a capacidade que a pessoa vai conseguir depende só dela. E isso é ilimitado. E era um bocadinho também a tua forma quase de mudar o mundo, não é? Naquela pessoa. Mudar o mundo aos bocadinhos, não é? Tentar deixar o teu... Desculpa, talvez a gente não consiga mudar o mundo lá fora, mas com certeza o mundo daquela pessoa, ele é transformado. Muito obrigada, Júlio. Quanto a nós, despedimos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio e vamos descobrir outros talentos além do Porto. Até lá.